Boa noite, amados, boa noite, amigo, convidado que sempre está conosco em nossas reflexões. Queremos agradecer a Deus a oportunidade de estarmos juntos mais uma vez e quero que a graça de Deus seja a sua vida, esta é a minha oração, protegendo a você e a sua família. Esperamos que nesta noite o texto que vamos ler fale ao seu coração, assim como falou ao meu coração. O texto que nós vamos usar para a nossa breve reflexão nesta noite se encontra no segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14, onde lemos assim: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sabemos que este versículo é um todo e que todas as partes dele agem de modo simultâneo em suas ações, mas para este momento em particular, estaremos fazendo uso da segunda parte do versículo, que vamos chamar aqui da parte B do versículo, onde lemos: se humilhar e orar. O que devemos ter como atenção específica aqui é o fato de que existe um povo que, diante de todas as possibilidades, ou seja, diante daquilo que poderia nos atingir, ou que pode nos atingir, ou até mesmo que nos atinge, um povo que teria todas as condições de sofrer as intempéries alheias à nossa vontade, aquilo que poderia tirar a nossa paz, o nosso sossego, o nosso descanso na presença do Deus Todo-Poderoso, assim como estamos, coisas e acontecimentos cujas consequências catastróficas poderiam levar-nos inclusive ao pânico ou à paralisação de todas as nossas atividades. Existe sim, apesar dessas possibilidades, um povo cuja diferença se apresenta naquilo que nos diz o texto. Existe um povo que se humilha e que ora. O apóstolo Paulo chega a dizer em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 8 e 9, que em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Mas existem aqui, no verso que nós lemos, duas palavras que precisamos retomar enquanto povo de Deus, enquanto povo que se chama pelo seu nome. E estas duas palavras são humilhar e orar. Nas leituras que fazemos do Antigo Testamento, observamos algumas atitudes de humilhação, como, por exemplo, vestir-se de pano de saco e até mesmo lançar pó ou cinza sobre a cabeça, e algumas vezes nos diz o texto bíblico que sentar-se sobre cinzas era sinal de humilhação. No caso, pessoas que tinham condições de posse, que tinham posições de autoridade, que eram ricas, que eram reis, líderes religiosos, estes, nas suas atitudes de humilhação, desciam do trono, tiravam suas vestes reais, suas estolas sacerdotais e vestiam roupas que eram feitas de saco, e sentavam ainda sobre cinzas e lançavam pó sobre suas cabeças. Este era um sinal de humilhação na presença do Senhor. Era um sinal que indicava uma dependência total e completa. Era um sinal de reconhecimento de que, apesar de se ocupar um trono, apesar da roupa que se usa, apesar das posses que se tem, apesar até mesmo da autoridade que me representa, eu me rendo
a um poder que é muito maior do que aquilo que eu sou, do que tenho e do que me representa, daquilo que eu posso. Isso precisa ser retomado em nós, meus irmãos, amigos, enquanto um povo que se chama pelo seu nome, ou seja, pelo nome de Deus. Pois o texto nos indica que esta é uma necessidade premente de um povo que se chama pelo nome de Deus. O reconhecer que somos dependentes dele e que a nossa história pode ser diferente se esvaziarmos do nosso orgulho, da nossa prepotência e nos fiarmos na dependência total e completa daquele que é maior do que nós. Ou seja, infinitamente maior do que nós, do que somos, do que temos. O apóstolo Pedro chega a dizer em sua primeira carta, capítulo 5, versículo 6, humilhai-vos diante da potente mão de Deus para que ele, a seu tempo, vos exalte. A outra palavra do texto é oração. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar. Lembramos aqui que a oração nunca será demais. Ela sempre será o essencial na vida cristã e com relação, inclusive, à história humana. Nunca saberemos com certeza todas as dimensões relacionadas à oração quando pensamos em nossos pedidos e na resposta de Deus aos nossos pedidos. Mas, no decorrer da história bíblica, nós vamos observando que Deus nos convida, que Deus nos incentiva, que Deus conclama o seu povo a buscá-lo através da oração. Há um fato interessante relacionado à oração que está registrado no livro do profeta Daniel, no capítulo 9, onde Daniel entende que haveria um tempo de desolação para Jerusalém e que esse tempo demoraria 70 anos. Então ele, em sua tristeza e lamento, porque sabia que o seu povo passaria por uma angústia muito grande, se volta para o Senhor em orações, em súplicas, em jejum, coberto de pano de saco e de cinzas. E ele confessa os pecados do seu povo, ele confessa os pecados dos líderes de sua nação, ele confessa os pecados dos reis anteriores. Ele diz que todos eram culpados e pede a Deus que Deus seja misericordioso e que Deus perdoasse os pecados daquela nação. Diz-nos o texto bíblico, então, que enquanto Daniel ainda estava em oração, Deus envia o anjo Gabriel para dizer a ele que assim que ele começou a orar, houve uma resposta. E o anjo continua falando com ele no capítulo 10 e lhe diz: Daniel, você é muito amado. Preste bem atenção ao que eu vou lhe falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas. E eu vim em resposta a elas. Agora, portanto, depois de lermos estes textos bíblicos, depois de lermos que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, eu digo a vocês, é tempo de humilhação, é tempo de nos humilharmos diante da presença de Deus, mas também é tempo de oração, porque Deus diz, eu ouvirei dos céus. É por isso que eu te convido, neste momento, a humilhar-se na presença de Deus, a buscar a face do Senhor em oração, a fechar os seus olhos, a levantar as suas mãos aos céus, a inclinar o seu coração e a falar com Deus, sabendo que, apesar daquilo que somos, pretendemos ser, apesar da nossa prepotência e às vezes do nosso orgulho, existe um poder superior a nós.
Existe alguém, e este alguém é Deus, em sua soberania, em seu eterno poder e infinitude, que é extremamente além daquilo que somos. E a Bíblia ainda diz que os nossos pedidos, como respostas de Deus, chegam a nós muito mais do que pensamos, do que pedimos, porque o nosso coração, em humildade diante da presença de Deus, e no clamor da sua presença em nós, e reconhecendo que Ele é superior, Ele nos ouve por sua misericórdia e nos abençoa. Então eu te convido à oração. Feche os seus olhos e vamos falar com Deus neste momento. Junte a sua família. Vamos orar. Deus, nosso Deus, nós buscamos a Tua presença. Nos colocamos em Tuas mãos e no nome de Jesus pedimos que a Tua misericórdia nos alcance. Se for preciso, Deus, atitudes de humilhação na Tua presença, no reconhecimento da soberania do Senhor sobre nós. Assim o fazemos e reconhecemos que o Senhor é muito além daquilo que nós pensamos. E é por isso que nos submetemos à Tua vontade e oramos para que a Tua vontade seja feita em nossa vida. Nos ajude, nos proteja, abençoe os nossos irmãos, os nossos amigos que nos acompanham. Abençoa o nosso país. Tenha misericórdia de nós e perdoa os nossos pecados. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus o abençoe. Que Deus dê a você uma excelente semana. Que a graça de Deus seja sobre a sua vida, sobre a vida de sua família. Em nome de Jesus. Amém.